Seja bem-vindo ao canal Análise de Dados. Eu sou o professor Dr. Hugo Hoffmann, epidemiologista, consultor em análise de dados e apaixonado por análise, por epidemiologia, por estatística. Então, nesse canal, você está vendo aí vários vídeos. Nós estamos montando, elaborando essa série de análise de dados com o EpiInfo, ok? Então, nós temos hoje mais um tutorial sobre essa ferramenta gratuita, bacana, incrível. Nós temos aí um vídeo explicando como fazer a instalação. Procure aí na lista de vídeos lá da playlist sobre análise de dados com EpiInfo, ok? Muito bem, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma dica que é muito valiosa para quem está escrevendo o seu projeto. É uma falha muito comum na maioria das pesquisas. E essas falhas, geralmente, elas são detectadas quando o pesquisador, depois que fez todo o estudo, escreveu aquele artigo bem bonitão, ele vai tentar submeter para um periódico. E aí os revisores vão dar uma paulada enorme ali na cabeça do pesquisador, perguntando: cadê o cálculo do tamanho de amostra? Exatamente, isso pega todo mundo que está fazendo pesquisa, tem que saber, especialmente em estudos epidemiológicos, tamanho de amostra necessária para o seu estudo. O EpiInfo tem várias possibilidades de cálculo de amostra, ok? Então vamos lá, esse é o primeiro vídeo dessa série aí de EpiInfo e dessa pequena série sobre cálculo do tamanho de amostra. Aqui nos módulos do meu EpiInfo eu tenho ali a calculadora estatística StatCalc. Então eu clico aqui e aí você vai perceber que eu tenho vários módulos aqui dentro deste módulo. Então eu tenho várias calculadoras aqui, ok? E várias delas calculam para mim tamanho de amostra com base em estudos ou tipos de estudos diferentes. Muito bem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, tamanhos de amostra para estudos caso-controles não pareados. Eu tenho aqui, ó, tamanho de amostra para estudos de coorte ou estudos transversais. Muito bem. Eu tenho cálculo de amostra para estudos de caso-controle pareados. E hoje nós vamos ver essa primeira opção aqui. Nos próximos vídeos eu vou explicar cada uma das outras ferramentas, ok? Já tem um vídeo anterior que eu já expliquei como usar a tabela 2x2. Hoje eu quero ensinar para vocês como utilizar aqui, como fazer o cálculo do tamanho de amostra utilizando se o seu estudo for um inquérito populacional. Então aqui eu clico em Population Survey, me abre essa janelinha nova aqui, muito bem. E aqui então eu vou colocar os parâmetros que eu vou utilizar para o cálculo do tamanho de amostra. Muito bem, então a primeira coisa aqui veja que eu tenho algumas informações, dependendo das informações que eu colocar aqui, nessa coluna esquerda, vai aparecer para mim o cálculo automático aqui, nesses parâmetros à direita. Primeira coisa que eu preciso identificar o tamanho da população de onde eu quero obter uma amostra, ok? Esse cálculo de amostra, esse módulo Sample Size and Power, ele para mim, ele me avalia aqui, por exemplo, ó, olha só o que ele está dizendo. Isso aqui é para estudos descritivos de inquéritos populacionais, ok? Muito bem. Então, digamos que eu quero fazer um inquérito populacional em um determinado bairro de uma cidade e nesse bairro eu sei, por exemplo, por dados de censo demográfico do IBGE, que ali residem aproximadamente 2.500 pessoas. Então, eu vou colocar aqui 2.500, ou seja, esse é um dado que eu devo obter previamente através de censos ou de alguma outra literatura científica. E aí, então, eu venho aqui embaixo, ó, frequência esperada. Frequência esperada é a prevalência do desfecho que você irá avaliar no seu estudo. Então, qual é a prevalência dessa doença? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando, e aí esse dado eu também obtenho da literatura, se eu estiver trabalhando, então, com um estudo onde a prevalência é de 20%, eu digito aqui, veja que ele já está em percentual, ok? E aí, então, ele vai colocar para mim, ó, qual é a margem aceitável de erro? Isso aqui, então, nós deixamos como 5%, porque 5% é a margem de erro que a gente aceita nos estudos.
Por fim, eu tenho dois outros parâmetros aqui, que é o efeito do desenho e os clusters. Como default aqui, o aplicativo já traz para nós um efeito de desenho de um e um cluster de um. Você pode manter essas informações, não tem problema, não precisa alterar isso aqui, você já consegue calcular. Um detalhe importante, você tem que descrever isso depois, ok? Já já eu vou explicar para você como é que você descreveria isso aí. Muito bem, feito o meu cálculo, qual seria a amostra uma amostra mínima que eu deveria obter de uma população de 2.500 pessoas? Eu venho aqui então, na minha coluna direita, observa aqui, ó, no nível de confiança de 95%. Então eu tenho aqui, ó, total de amostra, 224 pessoas. Então, esse meu inquérito populacional para um estudo descritivo deveria entrevistar no mínimo 224 pessoas. Observe aqui, então, o efeito do desenho sobre o estudo. Se eu pegar aqui e aumentar para 1,5, então, observe que o tamanho de amostra aumenta. Então, esse valor aqui, ele interfere diretamente. Outro detalhe, observe aqui também, se a prevalência do estudo não for 20, for 30%, aumenta o tamanho de amostra. Se a prevalência for 70%, mantém-se o tamanho de amostra. Então, à medida que eu mexo aqui na minha prevalência, olha só, modifica o cálculo. Então, o cálculo é diretamente relacionado ao tamanho da população e à prevalência. Então, devo deixar aqui de 20%. Muito bem. Se eu modificar aqui os clusters, colocar aqui 2 clusters, eu estou falando que eu preciso de 2 grupos. Então, ele vai me dizer o seguinte, ó, que eu vou ter que avaliar 224 pessoas, em cada cluster 112 pessoas. Então, na verdade, ele pegou 224 e dividiu por 2 aí, ok? Então, geralmente a gente deixa esse aqui em 1 e aí você precisa descrever isso aqui lá no seu trabalho. Então, como que eu descreveria isso aí? Então, é simples. Vamos lá, vou abrir o Word aqui e vou mostrar para vocês como é que eu escreveria esse resultado aqui, ok? Vou dividir minha tela aqui para ficar mais fácil. E vou deixar essa informação aqui desse ladinho. Muito bem. Então, imagina, por exemplo, que eu estou aqui descrevendo lá na minha seção métodos do meu estudo, do meu projeto, na verdade, ainda não executei isso aqui. Então, eu escreveria mais ou menos assim. Foi estimado. Vou aumentar o zoom aqui, para que você fique melhor para visualizar, ok? Foi estimado um tamanho de amostra de 224 indivíduos, considerando... Você vai descrever todos os parâmetros, ok? Você precisa descrever os parâmetros que você utilizou para o cálculo. Então, isso tem que ficar claro e bem transparente no seu estudo, tá bom? Então, por exemplo, vou entrevistar 224 pessoas. Beleza, com base no que você chegou em 224? Foi estimado o tamanho de amostra de 224 indivíduos, considerando uma população de 2.500 pessoas, uma prevalência de 20%, margem aceitável de erro de 5%. Percebeu que o que eu estou fazendo é simplesmente colocando aqui os parâmetros utilizados. Então, precisa ter esse nível de transparência, ok? O cálculo, e aí eu coloco onde é que eu fiz esse cálculo. Foi realizado por meio do software AppInfo, essa aqui é a nossa versão 7.2, que foi desenvolvida e oferecida pelo CDC de Atlanta, nos Estados Unidos, através do módulo, olha como que chama o módulo, StatCalc
sample size and power. Muito bem. E assim você deveria colocar para que deixe mais transparente, ok? E se você fizer isso, você garante transparência para o estudo, que utilizou critérios estatísticos para estabelecer uma amostra, ok? E isso vai facilitar muito com que na hora de você tentar publicar seu artigo, você leve menos críticas. Ou seja, porque o critério aqui está bem claro e as outras pessoas podem conferir se o seu critério bate com a quantidade de amostra que você encontrou. Ok? Essa foi a dica desse vídeo. Acompanhe aí o nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha para o nosso vídeo, compartilhe com os colegas aí que estão fazendo a pesquisa. Nos próximos a gente vai ensinar a fazer o cálculo nas outras ferramentas aí desse módulo StatCalc. Obrigado pela sua atenção, até a próxima.